Bom, na manhã desta sexta-feira nós tivemos a conclusão do processo de instalação das 25 comissões temáticas permanentes que atuam aqui na Câmara dos Deputados, e eu gosto sempre de reiterar a você que essas comissões são muito importantes. Tirando o ano de 2020, que foi um ano cheio de peculiaridades em que essas comissões não funcionaram, elas normalmente são responsáveis pela maioria das leis aprovadas na Câmara dos Deputados. O regimento permite que alguns projetos de lei sejam enviados ao Senado ou avaliados aqui na Câmara após terem tramitado no Senado apenas nas comissões, sem necessidade de passar pelo plenário, e o resultado é que, geralmente, cada 4 projetos que seguem para a sanção presidencial, 3 passam apenas pelas comissões que têm, pela sua especialização, condições de se aprofundar em determinados temas, geralmente reúnem os parlamentares que são mais especializados ou dedicados àquele determinado assunto, e aí a gente teve, nos últimos 3 dias, a instalação com as eleições dos presidentes e dos 3 vice-presidentes de cada uma das comissões, 10 comissões instaladas na quarta-feira, 10 comissões instaladas na quinta-feira e 5 comissões instaladas no dia de hoje. As entrevistas com todos os presidentes estão disponíveis nos nossos canais. A última comissão a concluir os seus trabalhos hoje foi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma das mais importantes, porque incide, porque ajuda na construção das políticas públicas ligadas às relações exteriores, às relações com outros países, e também, relação direta com o Itamaraty, e também relação direta com o Ministério da Defesa e com os comandos das Forças Armadas, os 3 comandos das Forças Armadas. O eleito para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional durante esse ano é o deputado Aécio Neves, de Minas Gerais, indicado pela sua bancada, a bancada do PSDB. Tivemos também a eleição da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma comissão cada vez mais importante no contexto de mudanças climáticas, num país que depende muito do meio ambiente, tem alguns dos principais números relacionados ao meio ambiente no mundo. Tivemos também o deputado Felipe Carreras, do PSB de Pernambuco, eleito titular da Comissão do Esporte, o deputado Bacelar, do Podemos, da Bahia, eleito presidente da Comissão de Turismo, e o deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, eleito para presidente da Comissão de Legislação Participativa, a comissão que tem um diálogo maior com a sociedade civil por meio de várias associações. Mas a gente tem aqui presente ao nosso lado o recém-possado novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deputado Aécio Neves, repito, do PSDB de Minas Gerais, com uma comissão que sempre foi muito importante, desde a sua instalação, a sua criação lá na década de 30. Teve uma atuação muitíssimo importante na construção, inclusive, da nossa política externa, muito altiva e reconhecida, inclusive internacionalmente, a nossa diplomacia. Mas vivemos momentos aí de uma certa tensão também nesse sentido, com vários temas, alguns inclusive contaminados por essa pandemia que exige do mundo uma atuação coordenada. Como é que o senhor pretende conduzir os trabalhos da comissão nesse cenário? Eu agradeço as suas palavras, agradeço de público aos companheiros que nos levaram à presidência da Comissão de Relações Exteriores, que historicamente é uma das mais relevantes da Casa, em qualquer tempo. Mas nesse tempo a sua relevância se torna ainda maior, porque nós temos uma Constituição que fala de freios e contrapesos. Quer dizer que quando o Poder Executivo falha em alguma das suas responsabilidades ou deixa de cumprir algumas das atribuições que são inerentes àquela função, cabe ao Congresso Nacional suprir esse vácuo, trazer alertas. Portanto, a Comissão de Relações Exteriores, ela discutirá fortemente o multilateralismo. O mundo globalizado como atual, e a globalização não é uma opção, ele demanda dos países relevantes no mundo, e nós somos um país relevante, a ampliação das nossas relações, sem quaisquer distinções, sejam elas de ordem ideológica ou muito menos partidárias. O Brasil precisa corrigir o rumo da sua política externa. Nós viemos, na verdade, de 2 extremos. Nos anos que antecederam a eleição do presidente Bolsonaro, e ao excetuar apenas o período Michel Temer,
onde nós tivemos, por coincidência, 2 chanceleres do PSDB que resgataram em boa parte o equilíbrio e a independência da nossa política externa, mas o período anterior foi um período também de radicalismo, onde as alianças ideológicas prevaleciam sobre os interesses do país. Agora nós estamos caminhando para um outro extremo, né? E é muito importante que, seguindo as tradições de Rio Branco, da política externa brasileira respeitada em todo o mundo, nós resgatemos a nossa capacidade de dialogar com o mundo. E em tempo de pandemia, como esse que nós estamos vivendo agora, isso se mostra ainda mais relevante. Nós deixamos de avançar na aquisição, por exemplo, de uma determinada quantidade de vacinas, porque lá atrás impusemos algumas barreiras ideológicas à relação com determinadas regiões do mundo. Vamos resgatar isso com maturidade, com responsabilidade, e vamos tratar também das questões de defesa nacional. Os documentos mais relevantes que tratam desse tema se encontram aqui no Congresso Nacional para debate, e a comissão terá um espaço muito especial para debatermos quais são as políticas de defesa necessárias ao Brasil no momento de tantos novos desafios que surgem, físicos e virtuais, a verdade é essa. Portanto, teremos um amplo campo de debate. Essa comissão tem a presença das mais expressivas figuras das várias forças partidárias da casa, inclusive muitos líderes partidários participam dessa comissão, o que demonstra a sua relevância, e caberá a mim, como presidente da comissão, com a experiência de ex-presidente dessa casa, de um parlamentar por muitos anos, permitir que o debate ocorra em profundidade, mas de forma respeitosa, como devem ser as relações parlamentares. Além de, como todas as outras comissões, se debater projetos, se debater matérias, votar essas matérias, o senhor mencionou aí os 2 documentos mais importantes da estratégia, o livro branco, o livro bege, que vão ser objeto de deliberação, são sempre objeto de revisão. A Comissão de Relações Exteriores tem uma peculiaridade de ter uma interlocução muito forte com os demais atores, especialmente os atores da diplomacia, com os chefes das missões diplomáticas, com os embaixadores, com os chefes dos organismos internacionais. Durante o ano de 2020 a gente não teve, né, em boa medida, essa possibilidade de atuação. Há aí um espaço a se recuperar. Como é que o senhor vê a intensificação desse trabalho por parte da Comissão de Relações Exteriores nesse período de 2021? Olha, essa intensificação vai ser natural. Mesmo antes da minha posse que ocorreu hoje, já recebemos demandas de inúmeros embaixadores que percebem que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e o próprio Congresso devem ser instrumentos à disposição dessa interlocução. Portanto, se falta, por convicções ideológicas, por estratégia política, ou mesmo por convicções doutrinárias, uma capacidade dessa área do governo de fazer essa interlocução com todas as regiões do mundo, o Congresso Nacional vai apresentar-se também como instrumento para essa interlocução. Repito, em tempos de pandemia, os nossos esforços devem estar todos eles voltados para a busca de vacinas, de insumos, de a importação desses insumos, até para que no futuro essas vacinas possam, em maior quantidade, virem a serem fabricadas no próprio país. Então, essa interlocução, se não for feita pelo governo federal, que a meu ver deveria estar fazendo de forma mais consistente, será feita também pelo Congresso Nacional. Portanto, será um desafio enorme e já há percepção dos representantes desses países, portanto, das autoridades diplomáticas desses países, de que o Congresso Nacional pode cumprir esse papel. Não apenas a Câmara, mas também o Senado, onde a senadora Cátia Abreu preside a Comissão de Relações Exteriores. E eu ainda informo que caberá, com base numa resolução do Congresso Nacional, a presidência da Comissão Estratégica, que cuida das ações de inteligência, ou que supervisiona as ações de inteligência, caberá essa presidência ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Portanto, eu desempenharei também nesse ano esse papel. Uma comissão extremamente importante, porque é uma comissão
do Congresso, é a única comissão cuja todas as reuniões são de caráter secreto, né? A Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, esse duplo papel que o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional começa a desempenhar a partir de agora. Eu parabenizo e eu desejo muita sorte, como desejamos a todos os 25 presidentes eleitos. Muitíssimo obrigado, deputado Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e eu conto a você que, além desta entrevista, nós temos outras 24 entrevistas com os demais presidentes dos 25 colegiados, as 25 comissões permanentes, estão todas disponíveis no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, para que você se informe sobre como os parlamentares que vão conduzir esse trabalho se posicionam no início dessa nova legislatura. Até mais.